Um pedido de socorro ignorado. Você vai ver hoje o drama de um casal que espera um medicamento para o filho que tem uma doença grave. A justiça determinou que o Estado forneça o remédio. A decisão já tem quase 3 meses e até agora não foi cumprida. A vida do menino está em risco. Mas uma nova sentença deu prazo de 48 horas para o cumprimento da ação. Esse prazo vence hoje. Essa é mais uma reportagem do quadro Sede de Justiça. Hoje, contada pela Elaine Cortez. O meu maior medo é de perder meu filho para essa doença. Dói 2 vezes mais a gente saber que ele tem um tratamento a fazer e que não chega. Está na Constituição Brasileira, no artigo 196. A saúde pública no Brasil é gratuita, é um direito do cidadão e um dever do Estado. Quando a porta desta casa se abre, um hospital improvisado na sala. Brinquedos que não podem mais ser segurados. Na cama, um garotinho preso no próprio corpo. Eu perdi o chão, na verdade. Eu perdi o chão, perdi meu tudo, né? Porque você tem um filho normal até os 8 meses e a partir dos 8 meses você vê o seu filho em cima de uma cama, dependente 24 horas de aparelhos para respirar. A qualquer momento pode soar o alarme da falta de oxigênio no sangue. Ele precisa ser aspirado constantemente, pode se asfixiar com a própria saliva. A alimentação é pela sonda. Ele conhece muitos sabores, mas não pode engolir. É duro ver isso. Eu nem como perto do meu filho, né? É duro porque ele quer, ele sabe, porque ele comia normal. Então ele vê, ele chora. Fecha a mãozinha para a mamãe. Tenta fechar a mãozinha. Ó. Leva na boca. Força para a mamãe, força, força, força. Abre a boquinha, tenta abrir a boquinha para comer a maçã. Tá gostoso? Gianluca não tem força. Ele nasceu com atrofia muscular espinhal do tipo 1, a forma mais severa de uma doença hereditária degenerativa. A mutação de um gene faz com que ele deixe de produzir a chamada proteína do neurônio motor, essencial para todas as células e fundamental para o sistema nervoso. A AME pode reduzir todas as funções motoras, limitar movimentos, atrofiar músculos, fazer com que o corpo de uma criança de 5 anos seja tão ou mais frágil do que de um recém-nascido. A expectativa de vida para um portador de AME do tipo 1 são 2 anos de idade. Então, o Jean já superou 3. Então, esse medicamento teria que chegar para ontem. É muito triste, né? Ver o meu filho nessa situação, né? E cada dia que passa é terminal para ele. Infelizmente, essa palavra, porque ele perde cada dia um movimento. O tempo é totalmente nosso inimigo. Eu não sei se a gente comemora de ter ganho um dia ou se a gente fica triste quando começa o outro, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Ergue o dedo. Isso! Gianluca entende tudo, tem a inteligência totalmente preservada, mas não consegue se comunicar. O meu maior sonho hoje é poder ver o meu filho falar mamãe, papai, que ele tome essa medicação, que ele começa a ter melhoras para poder respirar sozinho, para poder se comunicar, que é muito difícil, né? Às vezes ele pede alguma coisa, a gente não entende e ele chora, e aí eu saio, eu choro também. Cadê o papai do céu? Tá lá em cima? Ele tá ajudando o neném. Cadê o papai do céu? Tá lá em cima? Tá lá, né? E a sua irmã, onde que ela tá? Mimindo? O que você gosta de fazer? Passear lá fora? Você quer ir lá fora, no sol? Ah, entendi. Você gosta de ir lá no sol, né? Várias piscadas significam sim. O não ainda é percebido entre as raras expressões que o menino consegue demonstrar. O último movimento perdido na face foi o sorriso.
eu perdi metade de mim e ele perdeu o sorriso. Porque quando a gente brincava com ele, ele sorria. A cada dia que passa, o estado do Gianluca piora muito. Todos os órgãos acabam sendo comprometidos por causa da perda progressiva da força muscular, principalmente o pulmão. Como ele não consegue tossir nessa época do ano, por exemplo, uma simples gripe pode ser fatal. A qualquer momento, o coração desse garotinho pode parar. Quando Gianluca parou de sorrir, já existia uma ordem judicial para que o governo importasse um medicamento aprovado no ano passado nos Estados Unidos, que já pode ser comercializado no Brasil. A culpa disso é do Ministério da Saúde, porque se eles tivessem cumprido a decisão, eles dizem que o prazo médio é de 90 a 120 dias em casos de urgência. Eu queria saber que urgência é essa. Então nós estamos indo para 120. Então é uma impunidade que acontece, uma falta de respeito. Eles deveriam rasgar a Constituição. Estudos científicos comprovaram que a substância nusinersen, que está no princípio ativo do remédio Spinraza, conseguiu interromper a progressão da amiotrofia muscular espinhal na maioria dos pacientes que se submeteram aos testes da pesquisa. Em muitos casos, ocorreu inclusive a melhora da função motora. O ganho de autonomia pode ser visto em vídeos postados na internet. Crianças que viviam como Gianluca. Outro caso é o da pequena brasileira Mariana. Nós mostramos o drama dela aqui no Hoje em Dia. A mãe, uma juíza, e o pai, promotor de justiça, conseguiram obrigar o convênio a pagar o medicamento. Assim que a criança começou a tomar, vieram os primeiros sinais de recuperação. Você vai ficar mais velha esse ano? Vai? É? Você vai fazer quantos aninhos? 1? Não? 3? Não? É 4, então? Então é 2. É? Você tá ficando velha. Manda um beijo pro pessoal. Isso, e dê uma piscada bem forte. Parabéns. O meu coração se enche de alegria, né? Porque você vê já uma criança fazendo quase tudo normal. Eu quero viver, presenciar o meu filho andando, correndo, pegando um brinquedo na mão, que ele não tem força mais de fechar a mãozinha. Gianluca precisa de 6 doses só no primeiro ano de tratamento e pelo menos 3 para cada ano restante. $125 mil por aplicação. São $750 mil no primeiro ano e nos anos seguintes cairia pela metade. Só que comprado por um pai, cada aplicação sobe para $170 mil por causa dos impostos. O medicamento não está na lista de remédios fornecidos pelo SUS. A Justiça havia suspendido a distribuição de quaisquer medicamentos fora dessa lista em todo o país. No começo de maio, o caso de Gianluca e de milhares de outros brasileiros repercutiu com força nas redes sociais. É impossível isso, a partir do momento em que a saúde pública é gratuita e é para todos. Então, não tem que restringir. Todo cidadão tem direito a todo e qualquer medicamento, mesmo que importado. Nós temos que defender os nossos direitos. E o Instituto Arte Ver Bem foi à luta para isso, porque nós vimos que o caso era muito grave, né? E não era um problema, isso está sendo geral. Tem mais de 700 liminares em tramitação na Justiça, em algumas esferas, sendo que algumas são coletivas e outras são individuais. Então, nós não sabemos ao certo o número de pacientes que entraram com liminar. Conversamos com o advogado de Gianluca. Por Skype, ele contou que o pedido foi negado num primeiro momento com a alegação de que faltavam provas da necessidade do remédio. Existem provas robustas nos autos que o paciente é portador de AME tipo 1 e de que o medicamento Spinraza é o único tratamento eficaz para desacelerar a evolução da doença e até devolver alguns movimentos para esse paciente.
A família reuniu pilhas de laudos e exames e submeteu a criança a uma perícia. Essa perícia médica já foi realizada e o outro perito atestou que o paciente Gianluca Treverin possui de fato a doença e que o medicamento Spinraza é a única alternativa para a manutenção da vida deste paciente. O recurso foi favorável para a família. A justiça determinou que o remédio fosse comprado em 48 horas. Se passaram 3 meses e a União Federal não entregou a medicação para o paciente. Eles se limitam a dizer que este tipo de medicamento, a entrega é prevista de 90 a 120 dias. Ocorre, Elaine, que até o momento a União não demonstrou de forma cabal, por meio de documentos ou outras informações que sejam pertinentes, que eles estejam trabalhando para a aquisição deste medicamento. A gente liga na importadora constantemente para saber se chegou o pedido de compra e não chega. Acompanhamos mais uma tentativa. Você sabe me dizer se chegou alguma coisa aí, algum pedido de compra do medicamento para o Jean? Ainda não, Renato. A gente mandou aquela invoice que eles tinham pedido, né? O ministério. Certo. Mas eles não mandaram ainda pedido de compra, não. Do tempo que nós entramos com o processo do Jean até hoje, nós temos 2 grupos de WhatsApp que tem por volta de 400 pais, né? E nós perdemos 12 crianças. 10 crianças abaixo, acho que de 5, 6 anos e 2 adolescentes. Então foram 12 crianças em 3 meses. Esse processo todo aí parado, meu filho morrendo aos poucos em cima de uma cama, ele está aprisionado à cama dele, hospitalar, sendo que ele podia ter uma vida normal. A minha sede de justiça é de ter isso em nossas mãos. E ali, no caso do Gianluca, que é emblemático no país, que esse menino pode morrer a qualquer momento, houve 2 vezes o descumprimento da ordem judicial. Isso é um problema, porque fere a nossa Constituição. E o segundo crime é porque você sentencia uma pessoa à pena de morte. Em nota, a Justiça informou que está ciente do descumprimento. A terceira vara determinou que a União se manifeste até hoje sobre o caso. O advogado pede punição de multa diária e a prisão dos responsáveis. Nós estamos de mãos atadas no momento, que nós já informamos do descumprimento e não temos ainda um posicionamento acerca de se vai ser determinada uma multa ou determinada a apuração de um crime de desobediência. Nós, por enquanto, estamos de mãos atadas. A gente não está só discutindo aqui a entrega de um medicamento. A gente está discutindo um bem maior, que é a vida do paciente. A gente tem que ficar indignado o tempo todo. O tempo todo nós temos que ficar indignados. Por quê? Falta dinheiro para remédio. É uma burocracia que mata a cada dia o meu filho. O direito que meu filho tem. Só isso que eu quero, mais nada. Em nota, o Ministério da Saúde informou que o processo está em andamento em caráter de urgência e que a compra do medicamento está dentro do prazo de até 120 dias. Renata. Gente, mas quando a gente para analisar 120 dias, é um tempo interminável para uma criança que precisa de um medicamento nos próximos 10 segundos. No já, urgência para essa família é o agora, é o hoje, é o momentâneo. Então a gente vai acompanhar sim esse caso do Jean. Esse pequeno guerreiro, ele vai segurar sim forte, porque nos próximos 30 dias, que infelizmente é o prazo mesmo da justiça, a gente vai acompanhar, a gente vai ficar no pé, porque a gente quer que algo seja feito. Porque para um pai e para uma mãe que tem um filho numa cama, o pior sentimento é o de impotência, é de você tentar salvar o seu filho e não conseguir. Mas a gente vai acompanhar tudo e eu tenho certeza que vai dar certo e que esse prazo de 30 dias seja feito o mais rápido possível, que não demore os 30 dias finais. É o que a gente espera e tomara que seja feito assim.